Meus queridos, eu desejo paz a todos vocês, desejo que cada um que me ouve guarde no coração as coisas boas do Senhor Jesus Cristo. Não estou aqui para representar ou falar para você sobre uma religião, mas eu quero falar para você sobre a vontade de Deus, sobre as nossas vidas. Nada do que falo é de minha criação, é a criação das Escrituras Sagradas que foi deixada para todos nós. Quando diz, esses foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenhais vida em seu nome. Por isso, eu quero falar hoje convosco sobre vamos servir? A palavra servir é utilizada com bastante frequência. Serviço de quarto, serviço público, servo, servir a um cliente, enfim, aquele que na verdade trabalha em funções de servir ao próximo, servir às pessoas, né? Como nós temos muitos serviços públicos que nos visitam, pessoas da saúde que atendem aos nossos lares para examinar sobre algum mal, algum inseto, alguma coisa que pode nos prejudicar. Está nos servindo com todo carinho, porque este é o seu trabalho. Essa palavra é curiosa, pois pressupõe trabalhar em favor de alguém e ser útil. Isso é bom. Portanto, todas as vezes que somos úteis para alguém, estamos servindo. Ou seja, podemos servir sem trabalhar a uma empresa ou para alguém. A Bíblia oferece vários exemplos sobre servir. Vamos observar aqui o que diz Mateus, capítulo 23, versículo 11. O maior entre vocês deverá ser servo. Bom, o que nós entenderíamos por maior? Primeiro, o princípio básico é estar pronto para servir e enxergar, e isso com grande valor. Além disso, lemos na Bíblia que Deus honra quem o segue e o serve. Bom, agora vamos lá, vamos ser honrados. Há pouco tempo, agora esses dias, eu já ouvi 2 vezes esse absurdo, que coisa que não presta aparece várias vezes, né? Em rede social, em todo lugar. Uma pregadora, suposta pastora, tabelando as suas orações com valores que chegam, eu não me lembro se de 50 a 100 reais, até cerca de 2.000 reais, conforme a necessidade. Se for por visões, com profecia, com revelação, com unção, é um valor extraordinário. O que me assusta é quem está sendo servido e quem está servindo. Bem, peraí. A Bíblia diz que se nós recebemos de graça devemos dar. Você que prega o Evangelho aí pode até se assustar e julgar que eu estou totalmente débil mental. Eu não discordo de igreja que cooperam e contribuem com o seu pastor. De maneira nenhuma. Pastores que são sérios, que conheço muitos deles, que se dedicam exclusivamente para a sua igreja, que visitam a sua igreja, olhando como ovelhas e entendendo que ele é servo. Servo. A palavra servo significa escravo. Ele é um servente da igreja, com serviço maior e de menor valor. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Eu sei que tem colegas que estão me ouvindo agora. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu nunca recebi salário de igreja nenhuma na minha vida. Nunca recebi salário. Sempre trabalhei. E o meu trabalho nunca me impediu de fazer visita à igreja, visitar pessoas doentes, se estivessem onde estivessem, e socorrer aqueles que precisavam. Nunca. Mas hoje todos pregam, ao contrário do que Pedro, não me lembro se no primeiro ou no segundo capítulo do Pedro, mas no capítulo 5, dá uma olhadinha no capítulo 5, a Bíblia diz que aquele que prega por dinheiro vai ter alguns probleminhas. Então o que acontece? Não discordo, a Bíblia também não reprova, mas o que estão fazendo hoje, nós temos pastores milionários, igrejas, vamos dizer, ovelhas perdendo até a lã, estão mancando doentes, não conseguem
seguir um pastor que os guie por caminhos corretos. Estão vendendo a graça de Deus. Estão negociando vida espiritual como se fossem deuses. Vocês acham que tudo que está previsto vir é de graça? São consequências. E nós não estamos observando que Jesus está voltando. Chegamos ao extremo. Timóteo, no capítulo 3, ele fala que a coisa ia pegar. Homens vãos, gananciosos, estariam aí no púlpito das igrejas depenando as suas ovelhas e não servindo as suas ovelhas. Em João capítulo 12, versículo 26, quem me serve precisa seguir-me. Olha bem, você segue a Jesus, mas segue mesmo, seja honesto com você. Você segue a Cristo. E onde eu estou, o meu servo também estará. E aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Eu não sei se eu faço comentário sobre esse verso de João 12, 26. As pessoas gostam tanto do livro de João, mas não conseguem entender. Eu vou parar por aqui, vou ir para frente um pouquinho mais. Servir as pessoas não implica apenas em fazer algum favor, mas dedicar-se a ajudar o outro em sua necessidade. Agora um momento, meu irmão, eu não estou ofendendo ninguém, por favor, eu sempre vivi vendo isso. Pastorei muitas igrejas na minha vida e todas elas cometem o mesmo erro. Servir pessoas não implica apenas em fazer algum favor. Por exemplo, cesta básica. Escuta, você encheu a barriga, o caboclo depois vai lá fazer as suas necessidades, acabou e já esqueceu do que você deu para ele, não quer nem saber. Já está esperando a do mês que vem. Não resolveu nada. Meu irmão, servir as pessoas não é só dar. Primeiro de tudo, eu preciso realmente olhar as suas necessidades. E a primeira necessidade do ser humano é espiritual. Eu pergunto para você, igreja, pessoas, diretoria, enfim, as pessoas que são encarregadas nessa área social, quantas vezes você foi nesses lares que se apresentam como necessitados, irmãos da igreja necessitados que nós temos sim, e realmente dobrou o joelho e orou com ele. Mas orar não é aquela oraçãozinha de papagaio não, viu, querido? 1 minuto, 2 minutinhos, nem 5 minutos eu consigo orar, e eu já levanto correndo e já vou, nossa vida, eu não aguento mais. Se você não consegue orar, você não consegue fazer nada. O que você está fazendo? Querendo servir quem? Se você precisa ser servido. Porque você não tem nada para dar para ninguém. O que você tem para dizer para essa pessoa que está passando por necessidades? O que vamos fazer por ela? Vou arrumar um trabalho. Tudo bem, você arruma um trabalho se não estiver desempregado, mas é isso tudo que ela precisa? O teu testemunho serve para você estar lá orando com ela e dando bons conselhos, procurando com as escrituras falar de Jesus para ela? Você entregou a cesta básica e nem a tua Bíblia você levou. Será que eu estou enganado? Meus queridos, vamos pensar em Deus com mais seriedade um pouquinho, pensar e parar de brincar de evangélico, porque a vinda de Jesus se aproxima e você, que está fora do plano de Deus, vai ter uma surpresa. Vamos ver mais, vamos para frente. Se eu comentar aqui, eu passo o dia comentando o mesmo assunto com você. Romanos 12, 10. Dedique-se aos outros com amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a vocês. É eu que estou dizendo? Não, de maneira nenhuma, só estou retransmitindo o que a Bíblia diz. Não está satisfeito? Então, fala lá com Deus, discute com Ele. Fala que tem um doido aqui falando da Bíblia para vocês abertamente. E quando a gente fala da Bíblia abertamente, não dá para fazer muito carinho não. Pétalas de flores não dá para jogar não. Às vezes vai alguns gravetos aí no meio, mas não se preocupa, não vai matar você não. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Você está pensando que esse amor que você diz que tem na igreja aí, nas reuniões,
quando faz o culto, eu amo, tal, não sei o quê, um abracinho dali, um abracinho para cá, acabou que saiu para fora da igreja, foi embora, você nunca mais nem quer vê-lo. Se ama tanto que você nunca visitou. Escuta, as pessoas que se batizaram na sua igreja, as pessoas que aceitaram Cristo como Salvador, quantas visitas você fez e quanto tempo você gastou ajudando-os a entender as Escrituras e orando com Ele? Acho que você já perdeu até o jeito de orar, né? Abrir a Bíblia, então vai dar um trabalho para achar os livros. Meus queridos, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Tem pastor que não sai do gabinete, só atende no gabinete. Escuta, pastor anda nos morros e nos campos, cuidando das ovelhas e não preso num gabinete. O que está acontecendo? Você vai ter que ficar aí sim para preparar o seu sermão, para orar, para se preparar. Mas você tem que ter os seus dias de oração e de vigilância junto com as suas ovelhas, que nunca mais ninguém nem sabe onde elas moram. Tem um endereço lá, que se ele for procurar vai ter sérios problemas para encontrar. Rapaz, a ovelha precisa ser vigiada, precisa ser cuidada, precisa estar sendo cercada. Há espinhos, buracos e cercas, morros que elas podem rolar. E você tem que estar lá para acudir suas feridas. Tem lobos atacando ela em todos os lugares. E o aprisco é seu. O que estamos fazendo? Apenas conversando, apenas demagogos, que não temos nada a oferecer a ninguém. Só vamos ao culto e só entramos no púlpito depois que chegou a hora de eu pregar. E já deixo outro irmão orando e caio fora e ninguém nem me vê. Ninguém me vê. Temos títulos, não são de Deus e graça de Deus para levar as vidas necessitadas. Gálatas 5,3 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam-nos uns aos outros mediante o amor. Eu vou ensinar às minhas ovelhas aquilo que eu quero que elas façam. O pai ensina o filho, educa o filho para que ele não se perca no futuro. O pai é o pastor das ovelhas que ele tem em casa. Os filhos, a esposa, a eles precisa dedicar realmente o amor. É mediante o amor, vai ser amor verdadeiro, não é aquele amor fingido, não. É aquele amor que dobra o joelho, busca a Deus. É o amor que na verdade vai te levar à transformação. Aí sim temos liberdade. Liberdade na presença de Deus, não libertinagem para pecar e fazer o que não agrada ao Senhor. Fazer a vontade da minha carne. Ao contrário disso tudo, não podemos estar servindo a carne, mas servir uns aos outros ao amor. O pastor ensina isso. O que você tem ensinado às suas ovelhas? Servir é um dom dado por Deus. Todas as vezes que servimos, estamos exercitando o dom recebido. Estamos recebendo o dom recebido de Deus. Estamos fazendo aquilo que Deus realmente está se agradando. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso aqui é palavra para o púlpito. Você que está administrando. Como é que fica? Exerça o dom que você recebeu para servir. Administre fielmente a graça de Deus e as suas múltiplas formas. Que possamos estar dispostos a servir nesse mundo em que muitas vezes o egoísmo prevalece, pois satisfazer a própria vontade parece ser melhor que dedicar um tempo, prestar serviço para o próximo. Não dá tempo para visitar ninguém, né, pastor? Ô irmão da igreja aí, você que tem tempo de sobra, que diz que ama todo mundo, por que você não ajuda? Não vai orar, buscar a presença de Deus, consolar a pessoa que está até desesperada e você não sabe? Servir é um dom. Podemos ser servos nas pequenas coisas, ensinando uma criança, ajudando no serviço de casa, fazendo um trabalho além do que esperam que façamos e fazendo outras coisas mais. Ajudando uns aos outros. Uma igreja é unida quando um ajuda o outro. Servir é um dom e um privilégio. Tenha um bom dia e que Deus te abençoe.